Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai estudar vozes verbais, assunto demasiadamente cobrado nas provas de concurso público de esfera geral. Na verdade, isso aqui cai até no concurso militar, cai também nos pré-técnicos aí da vida e cai também até nos vestibulares. Então, já que você vai cair para dentro aí de uma prova de concurso público, tem de dominar um assunto que todo tipo de prova cobra. Detalhe, não é muito difícil, é tranquilo. Só que é o seguinte, a gente tem de entender o conceito com toda a calma e tranquilidade. Quando a gente fala em vozes verbais, eu tenho de entender que quem manda é o verbo. Essa é a pegada. Quem manda é o verbo. Agora, a gente na escola aprende através de uma estrutura superficial que está inclusive dentro da gramática. Então, teoricamente, a gente aprende o quê? Que são 3 vozes verbais: voz ativa, passiva e reflexiva. Aí, naquela concepção que a gente aprende na escola, que soluciona basicamente mais de 90% das questões que você vem a fazer, então é por isso que você pensa apenas naquela pegada, você aprende que a voz ativa, teoricamente, é aquela na qual o sujeito pratica a ação, aprende que na voz passiva é aquela na qual o sujeito, teoricamente, sofre a ação, e que na voz reflexiva é aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo. Isso vai solucionar vários casos, só que a gente vai entender agora mais a fundo, ok? Então vem aqui comigo, ó. Então eu tenho a voz ativa, a passiva e a reflexiva. Vou colocar aqui 3 frases, ó. Arthur comeu o bolo. O bolo foi comido por Arthur e Arthur feriu-se com a faca. Então vamos lá. Então, voz ativa, aquela na qual o sujeito pratica, voz passiva, aquela na qual o sujeito sofre, e voz reflexiva, aquela na qual o sujeito pratica e sofre. Dica que eu vou te dar. Para concurso público, o creme de la creme é a passagem da ativa para passiva e vice-versa. Então, a reflexiva ela acaba sendo um galho fraco. Não significa que não caia, mas ela cai menos, até mesmo porque, para nossa compreensão, é muito mais fácil. Quer ver? Vamos analisar. Então, acompanha aqui comigo, ó. Arthur feriu-se com a faca. Quem foi que praticou a ação de ferir? O Arthur. E quem sofreu a ação de ser ferido? O próprio Arthur. Então é por isso que eu chamo de voz reflexiva. Por quê? Porque o Arthur pratica uma ação e ele sofre o reflexo de sua ação. Então este pronome ser aqui eu vou chamar de pronome reflexivo ou de partícula reflexiva. Por quê? Porque indica a reflexividade do processo. Afinal de contas, é como se eu dissesse que o Arthur feriu a si mesmo, que o Arthur feriu a si próprio. Aí você vai dizer assim para mim: ah, Sidney, mas na época da escola eu aprendi com a minha professora que existe uma tal de voz recíproca. É pertinente isso, Sidney? Vamos lá. E aí, o que você tem a me dizer? É pertinente sim. Só que é o seguinte, para a gramática tradicional, a gente tem 3 vozes, a ativa, a passiva e a reflexiva. A recíproca, na verdade, é uma extensão da reflexiva. Funciona assim, ó. Eu coloco Arthur e Joana se beijaram. E aí você vai reparar
que o Arthur pratica uma ação, só que ele também sofre a ação. Assim como a Joana também pratica e também o quê? Sofre. Só que agora é o seguinte, eu não tenho apenas um elemento. Então não é um elemento praticando uma ação e sofrendo o reflexo de sua própria ação. Eu tenho, na verdade, dois elementos. É um processo simultâneo e por isso eu penso na questão da reciprocidade. Porque para existir reciprocidade, tem de existir dois elementos, tranquilo? Então aqui, ó, eu já aprendi o que é a partícula reflexiva e acabei de aprender o que é a tal da partícula recíproca. Qual é a principal diferença entre a reflexiva e a recíproca? Apenas o número de agentes. Na reflexiva, eu só tenho um, que sofre o reflexo de sua ação. E na recíproca, obrigatoriamente, eu tenho dois elementos. E por isso eu tenho reciprocidade. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Agora, eu vou apagar essa parte aqui de baixo, que você já anotou espertamente, sabiamente. E a gente vai cair para dentro das outras duas sentenças que a gente tem aqui agora, ó. A gente vai aprender a passar da ativa para a passiva. E aí eu pergunto a você que está em casa, o que eu preciso fazer para transformar um cara que é ativo em passivo? Aí você deve estar pensando sacanagem, mas é mais ou menos isso mesmo. Eu vou dar uma cruzada nele, ó. É isso aqui que eu vou fazer, ó. Só que é o seguinte, vamos analisar etapa por etapa. Quando eu digo Arthur comeu o bolo, quem praticou a ação de comer? Arthur. E quem sofreu a ação de ser comido? O bolo. Então, eu tenho um verbo, que é o verbo comer, um sujeito, que é Arthur, e um objeto, que é o bolo. Detalhe, eu aqui tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que pede o complemento sem a preposição. Ou seja, aquele que pede um objeto direto. E aí a gente entende que para cada ação que a gente pratica, sempre haverá alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre é alvo da ação funciona como objeto. Mas aí pensa comigo, quem é que sofre? É o objeto direto. Então, a gente sempre, para fazer questão de vozes verbais, vai pensar num verbo que seja transitivo direto. Por quê? Porque só dá para passar da ativa para a passiva quando eu tenho um verbo transitivo direto, ou então, quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, e isso por causa do direto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque o cara que está sofrendo a ação na ativa é o que vai passar a sofrer na ação na passiva e vai ser chamado de sujeito. Eu não tenho como fazer isso com um objeto indireto, por exemplo. Por quê? Porque eu não posso ter um núcleo de sujeito preposicionado, já que o objeto indireto tem preposição, como é que ele vai vir para a voz passiva com aquela preposição sendo um sujeito? É impossível, tranquilo? Então vamos lá, eu tenho aqui Arthur, que é o sujeito, o verbo, que é transitivo direto, e o bolo, que é um objeto direto. Então, vamos lá, vamos analisar etapa por etapa. O Arthur, ele pratica a ação na ativa. Ele vai continuar praticando a ação na passiva. Só que a gente agora vai mudar a função sintática, porque na ativa quem pratica é o sujeito. E na passiva, quem pratica é o agente da passiva. Agora, e o bolo ali? Ele está sofrendo a ação na ativa. Quando passar para a passiva, ele vai continuar sofrendo a ação. Eu só vou mudar o quê? Eu vou mudar a função sintática, porque na ativa quem sofre é o objeto direto. E na passiva quem sofre é o sujeito. Ok? Agora, vou lançar um desafio para você que está em casa. Coloca assim, ó, Arthur levou um choque. Aí eu te pergunto, voz ativa ou voz passiva? Aí muito aluno vai pensar assim, ué, o Arthur sofreu, então a voz é passiva. E aí lembra que eu te disse no início da aula que aquela explicação da gramática, aquela explicação lá na escola era superficial? Atendia a vários aspectos. Você iria solucionar mais de 90% das questões, mas não é a realidade. Porque é o seguinte, quando eu penso em estrutura verbal, quem sempre vai mandar é o verbo. É o verbo.
É o verbo que manda nas vozes verbais, na conjugação verbal, na correlação verbal, na regência verbal. Falou de verbo, quem manda é o verbo. E pronto, acabou. Não é, é o agente, é o cara que sofre, é o cara que pratica. Não é isso, é o verbo que define. E aí acompanha aqui comigo, ó. Tá vendo que verbo eu tenho aqui? Um verbo sozinho, individualizado. E agora eu quero que você entenda o seguinte. Quando isso foi criado na gramática, a nossa sociedade era extremamente machista. Eu não estou de sacanagem não, estou falando sério mesmo. Era extremamente machista. Então essa brincadeira que as pessoas fazem no dia a dia, fulano é ativo, fulano é passivo, é para zoar mesmo, cunho sexual. Então, isso tudo surgiu dentro da gramática. Com certeza o Celso Cunha e o Bechara ficavam zoando um ao outro. Hoje em dia é claro que o Bechara não vai fazer isso, porque ele já tem mais de 87 anos, seria ridículo. Mas quando ele tinha a minha idade, com certeza ele ficava zoando o Celso Cunha com isso. E aí eu quero que vocês entendam de onde surgiu a brincadeira. Primeiro surgiu dentro da língua portuguesa, para depois vir para o nosso mundo cotidiano. Surgiu aqui, ó. Como é que está o verbo? Está sozinho. Ou seja, ele é machista, é um verbo que é macho. E se é macho, não pede ajuda de ninguém. Quer ver? Como é que está o verbo aqui? Ele é macho, não pede ajuda de ninguém. Como é que é o verbo da voz passiva? Ele é uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É um verbo principal, mais um verbo auxiliar, onde atrás dele dando suporte. E é daí que vem a sacanagem, a brincadeira. E eu estou falando sério, não estou brincando não. Estou falando muito sério. Pode parecer sacanagem. Sidney está inventando isso. Não, não estou inventando. Então aqui, ó, como o verbo está sozinho, ele é macho. Quando tem a locução verbal, um atrás do outro, é passivo. E aí, só para citar como exemplo, eu falei essa concepção do machista que não pede ajuda de ninguém, eu vou até provar. Por exemplo, você, mulher que está em casa, que namora ou que é casada, pensa só. Alguma vez você já se perdeu com seu marido ou seu namorado no meio da rua? Estou falando sexualmente não, tá? Pelo amor de Deus. Se perdeu mesmo, não estava encontrando um local. Eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, que o seu marido, seu namorado, seu noivo, seja quem for, ele não pediu a informação. E aí você, agora eu vou pedir desculpa aos homens, eu vou ensinar a mulherada a dominar o homem na palma da mão. Você estragou tudo, porque você começou a brigar com seu marido, seu namorado, com seu noivo, se bobear, desceu do carro e foi pedir informação. E aí estragou, tiveram uma noite de brigas. O que você deveria ter feito? Você deveria falar assim, amor, eu confio em você. E aí na hora que ele achasse o local, você deveria falar assim, amor, realmente você é o meu herói. Eu não estou de sacanagem, é porque a gente, o homem, ele é criado para ser macho alfa. A sociedade é machista, não adianta. Ele foi criado para ser macho alfa. Então ele quer mostrar para você que ele é um macho alfa. Se você estragar isso, vai acabar tendo uma briga. E eu quero que você entenda que ele só tem esse posicionamento quando ele está com você. Porque se ele estivesse sozinho, ele já teria procurado, por exemplo, uma banca de jornal. Lá em casa, por exemplo, você está uma situação. Eu não dirijo muito bem, eu admito, sou ruim de roda. Quem dirige lá em casa é minha mulher, minha esposa. Aí uma vez, já tem um tempasso, ela foi fazer uma prova lá na UF. E aí eu fui com ela, né? Aí eu falei assim, aí quando nós chegamos, não tinha mais local para estacionar dentro da faculdade. Eu falei, amor, vai lá fazer sua prova e eu vou estacionar aqui para você em algum local. Ela... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso grande curso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Nós aqui da La Concurso, nós temos uma tradição muito grande nesse concurso. No concurso 2013 e 2014, nós tivemos aí quase 500 alunos chamados da LAC Concursos. Esse curso nosso, pré-edital, completaço, 120 dias de acesso por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter uma oportunidade ímpar na sua vida de ser policial civil de Mato Grosso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Peço que vocês cliquem aqui embaixo, tem um link para fazer a sua matrícula da LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.